Para finalizar a série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, eu recebo a professora doutora Ana Luísa Andrade, que é ensaísta, tradutora e professora titular aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo de sua carreira, ela tem publicado principalmente sobre autores modernos, tais como Machado de Assis, Gilberto Freire, Osman Lins, Clarice Lispector e Francisco Brenan. Dentre outros interesses e atividades, é líder do Núcleo de Estudos Benjaminianos. Ana Luísa, é um prazer enorme e um privilégio poder encerrar esta série em homenagem a Valêncio Xavier com a sua presença, que juntamente com o professor Raul Antelo, em um curso sobre Walter Benjamin, me introduziu na pesquisa e também nesse curso foi o primeiro momento que eu escrevi sobre Valêncio Xavier. Então, deixo aqui registrado meu agradecimento e o meu respeito por toda a sua trajetória. Mas antes de lhe passar a palavra, eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que esta série ela foi guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Bem-vinda e sinta-se à vontade. Bom dia, fico muito feliz e me sinto muito honrada em terminar, em finalizar essas conversas que são maravilhosas, que têm sido muito interessantes, estimulantes, provocantes. Realmente fico muito contente de poder participar delas, né? E tenho assim prazer em poder responder as suas perguntas e conversar um pouquinho com você sobre essas nossas atividades em comum, né, Lina? Tanto tempo, né? Verdade. Mais de 20 anos. Sim, com certeza. Então, o que me chamou a atenção quando nós conversamos nos bastidores sobre conversa final foi que você tinha me chamado a atenção para a página em branco que apareceu na Folha de São Paulo, né? No dia em que o número de vítimas da Covid-19 atingiu os 500 mil, né? 500 mil mortos, e o que a Folha de São Paulo publicou? Uma página em branco, né? Então, você me chamou a atenção para essa página em branco, muito impressionada, e eu também fiquei realmente impressionada nesse, quer dizer, um impasse, parece assim uma coisa que nos chama a atenção, porque em vez da palavra escrita, ou imagem, ou qualquer coisa, ali tinha uma página em branco. Então, o que traz essa página em branco? Essa falta de palavras, essa ausência completa de palavras, é uma possível reflexão a respeito disso, né? E essa reflexão a respeito disso, eu fiz assim umas anotações, porque para que isso ficasse marcado e depois a gente volta a essa reflexão. A página em branco, no dia dos 500 mil mortos pela gripe pandêmica de Covid, né, a segunda gripe espanhola, que realmente chama a atenção do seu livro sobre Valêncio Xavier, inclusive porque há também aí uma página em branco que parece ser publicada por censura,
que é exatamente o oposto dessa página em branco. Então, continuando, essa segunda gripe espanhola, o contágio e as mais múltiplas causas desse sintoma é a falta de humanidade, o homem que se animaliza como o maior predador na destruição da terra e de seu semelhante, né? A página em branco, no dia dos 500.000 mortos, pelo engripamento da estrutura frágil que nos sustenta, né? Que é esse capitalismo decadente que sobrevive aos trancos e barrancos e que visa o bem-estar de uns poucos à custa da fome e da miséria de outros, né? A página em branco, no dia dos 500.000 mortos, é o resultado da comemoração desses poucos ditadores, aproveitadores, nazistas, bandidos, talibãs, que em seu próprio benefício torturam, matam, estripam, esfolam os mais vulneráveis. Nesses poucos, o contágio se cola ao contato e a doença cresce na proliferação do nada. A página em branco, no dia dos 500.000 mortos, dia da ausência de consciência, ausência de palavras que possam dizer alguma coisa digna de ser dita. Dia maldito, dia em que os homens não têm absolutamente nada o que dizer, porque a experiência não lhes ensinou nada, exatamente como o dia em que os soldados voltaram da guerra, de acordo com o que diz Benjamin sobre o fim da experiência. Voltaram mudos, não havia mais nada, nem possibilidade de compartilhar mais nada com os outros, como havia sido o caso dos antigos contadores de história, né? Os grandes épicos, Ulisses na Odisseia de Homero, Enéas na Eneida de Virgílio e outros que tais, né? A página em branco, porque diante dessas 500 mortes, a humanidade se calou. Fato escabroso, fato medonho. Uma página em branco não é uma página em que se pode escrever qualquer coisa. Muito pelo contrário, uma página em branco, aqui, nesse contexto das 500.000 mortes, é a impotência completa. Valêncio Xavier, como muitos dos participantes desses contágios e contatos e contágios que você organizou, né, organizado por Nena Borba, diz muito sobre o nada, esse que nos assola atualmente, esse nada. Diz muito sobre a mudez das palavras, as imagens cortadas, as sombras das imagens, o horror da página em branco, né? E aí, a partir daí, a gente pode pensar essa página em branco um pouco mais, pensar também sobre o esquecimento e a memória, né? Que são trazidos numa página em branco. Quer dizer, então, a página em branco esqueceu que é o total ouvido, né? Mas também é a memória daquela outra página em branco que ficou no esquecimento, a outra página da gripe espanhola de 1918, depois da guerra, né? Que Valêncio também traz no seu livro sobre a gripe espanhola, O Mês da Gripe. Então, é por aí que a gente tem que, talvez, pensar essa página em branco, como finalizando todos essas lindas falas desses participantes das conversas anteriores. Muito obrigada, Ana. Sempre é um privilégio, né? Sempre é muito bom ouvi-la. E quando eu vi realmente essa página estampada, eu lembrei em você, lembrei das suas aulas. Foi a primeira pessoa que eu pensei em chamar para conversar sobre essa falta, né? E especialmente porque na página 17 de O Mês da Gripe, se eu não me engano, nós encontramos uma página semelhante, né? Até as pessoas podem ver
que tem um detalhe, né, na página que o Valêncio Xavier estampa, que é a questão da censura. Não foi estampado nada, não foi escrito nada sobre a gripe, porque havia sido censurado, né? Então, eu queria também trazer esse detalhe para a nossa discussão, né? Porque quando a Folha de São Paulo ela nos apresenta uma folha em branco, a princípio, a gente não tem uma informação de que os jornalistas foram impedidos, né? Então, nós temos um outro detalhe, né, que talvez fosse interessante um pouco mais de comentário. O que você acha? Ah, com certeza. Eu acho que são dois momentos na história, né? Um é o final da guerra, e é exatamente como o Benjamin fala, do emudecimento dos soldados, né? É o momento do Valêncio Xavier. Quer dizer, é esse que ele está retratando, não é? E essa página em branco vem para não assustar, vem para não assombrar, né? Quer dizer, vem de uma censura dessa gripe que corre e está matando todo mundo. No nosso caso, é o contrário, todo mundo sabe já nessa altura dos acontecimentos que a Folha traz a página em branco, justamente porque nós todos estávamos fartos de saber da verdade, que a gripe estava matando todo mundo e que havia uma subnotificação do número de pessoas, porque era exatamente o contrário, essa censura existia nos bastidores, quer dizer, o próprio mandante da nação é que escondia os dados verdadeiros porque publicava falsidades, né? Então, nós tínhamos aí o oposto do que acontece na página em branco do contexto de Valêncio Xavier no mês da gripe, né? Exatamente o oposto. Quer dizer, aqui você tem uma constatação de impotência, né? Uma constatação de que nós, os jornalistas, o jornal não poderia falar mais nada, né, que os fatos falavam mais alto do que a própria palavra escrita. A palavra escrita que foi feita para narrar a memória, para contar, para registrar um fato importante, já não era mais potente o suficiente para poder registrar as 500 mil mortes naquela página, né? Então, é uma coisa muito, muito, muito eloquente essa página em branco. Quer dizer, não é uma página em branco em que você... os jornalistas estão com preguiça de escrever alguma coisa desse tipo. De jeito nenhum. É exatamente o oposto. Aquela página em branco falava mais do que 1000 palavras, do que 1000 imagens, inclusive. Né? Aproveitando esse gancho, né, eu estava lembrando de um outro vídeo que faz parte da série, que é um vídeo com o Joca Reis Terron, sobre o seguinte: ele traz à tona que esse nosso governo ou desgoverno ele vai fazer uso da literatura, ou seja, da ficção, para espalhar o mal. Ou seja, você acabou de mencionar as fake news, né? E esse foi um momento muito importante da fala do Joca, e eu estava querendo conversar um pouquinho também com você, né? Essa questão de o governo se apropriar da literatura. Essa questão passa despercebida para a maioria das pessoas, né? E a gente vê que quem lê já vê de cara todas as estratégias, né? O governo usa da literatura classificar tudo que a gente tem de certo. Né? A gente tem que estar diante de uma página em branco para acreditar.
sim, sim. É incrível isso, né? Isso é uma contradição muito grande, né? E então, ao mesmo tempo, uma amostra muito forte dos tempos que nós vivemos, né? Muito forte, um exemplo muito forte de que a tecnologia, né? O Benjamin fala em a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, da possibilidade da tecnologia, né? Ele acredita que as tecnologias modernas possam contribuir, não é, para como é que se diz, para a melhoria da educação, da cultura, possam contribuir para melhorar o nível e o enriquecimento cultural de um povo, né? O nível de leitura e tudo. Mas o que acontece? É, a tecnologia, quando ela é apropriada por poucos, né, ela, como é o caso, por exemplo, das redes virtuais, aqui no caso do nosso governo atual, ele se apropriou dessa virtualidade que nós temos, a facilidade tecnológica de usar as redes virtuais, e publicou falsas notícias. Então, se ele conseguiu angariar ali o grupo de seguidores, que até hoje ele continuam seguindo a, as fake news, não é como se fossem verdadeiras, isso é um perigo enorme, porque elas podem, ameaçam sempre, não é? A história, as notícias verdadeiras, o que é falso e o que é verdadeiro. Então, daí, essa questão da ficção entra nessa nessa questão da mímese, não é? A mímese tem duas faces, ela pode ser a mímese como ficção, que a gente lê Valêncio Xavier, a gente lê Guimarães Rosa, Osman Lins, Flávio de Carvalho, né? A gente lê como se... Quer dizer, essas histórias são histórias que não se propõem como verdadeiras, mas acontece que quando uma pessoa se apropria de registros de notícias para publicar falsas verdades, né? Então, realmente, nós temos aí um perigo muito grande para a sociedade, para que haja uma boa discriminação, as pessoas têm que ter leitura, não é? A leitura ajuda, como nós estávamos falando antes, a leitura ajuda, porque a palavra escrita, né, ela é ambígua, então ela tem duas faces. E quando a gente vê a palavra impeachment, por exemplo, a gente vê que ela pode se aplicar a gente agora vê o Bolsonaro sendo ameaçado de impeachment, de ser colocado para fora do governo por suas falcatruas, né? A gente também vê que ele usa a palavra impeachment para exatamente o oposto do que está sendo usado pelos ministros da Justiça, né? Ele quer, inclusive, incriminá-los, usando a própria palavra impeachment. Então, a palavra impeachment vira em seu reverso na questão política. E as pessoas que não conhecem, elas vão seguir o que as falsas notícias, elas vão ser enganadas e vão continuar dentro de um roteiro que não tem nada a ver, acompanhando uma história completamente fabricada, né?
que a gente que não é a história do nosso país. A gente vive hoje duas histórias, a gente tem duas histórias, uma que o governo publica e a outra que é a que nós realmente sabemos de fato que é o que está sendo publicado nos jornais confiáveis, né? A gente sabe que aqueles jornais têm um nome a zelar, os jornalistas fizeram uma história, eles têm uma autenticidade que essas histórias das fake news não podem. Então, é impressionante como ele faz passar as fake news como verdadeiras, né? E como isso hoje é prejudicial, é perigoso e é um fato, né? E está acontecendo muito, né? Eu não sei se você teria alguma coisa a acrescentar nessa história, nessa duplicidade que a gente vive hoje, né? Ambiguidade, uma coisa. O que eu estava pensando é a questão que você falou sobre a leitura, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está diante das pessoas que não leem. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é o não leitor. Porque quando a gente trabalha com literatura, né? Quando a gente trabalha com ensino, que a gente mostra para o nosso aluno, para o nosso estudante, a importância da leitura, quando a gente está explicando o que é leitura, a gente vai dizer que o bom leitor é aquele que lê a ficção, né? Que ele aprende com a ficção. Então, eu acho que o leitor, hoje em dia, ele acabou que ele não sabe mais o que a literatura ensina, né? A literatura ensina que a gente não precisa repetir os mesmos erros, Sim, né? sim. Sim, Então, eu vejo assim, por exemplo, a palavra, de novo voltando ao valor da palavra, né? A palavra literária, ela tem esse valor de multiplicidade, ela tem um potencial maior, né? A palavra jornalística já é uma palavra que está ali naquela matéria para se vender, como dizia, ó, ela é um momento histórico, ela é de passageira, ela vem assim para se apagar aquele momento, não, às vezes não fica muita coisa. Mas a palavra literária, ela é o fruto de uma reflexão, e por isso ela tem esse valor mais ambíguo, mais múltiplo, não é? Ela tem, por isso que nos ajuda a refletir mais, né? E por isso que é importante ler. É importante ler para você poder. Olha, uma pessoa que lê, num minuto, a gente está falando, um minuto a pessoa que lê percebe o que ele está fazendo, não é, com a palavra, como ele reverte tudo o que foi imputado a ele, né? Tudo que foi dito que ele fazia, ele vai reverter. E isso, para uma pessoa que lê, ela saca, ela percebe muito rapidamente. Então, por isso ela tem uma consciência, não é? Ela lê, ela sabe ler nas entrelinhas, ela tem uma consciência muito maior, crítica muito maior. Ela pode perceber na palavra de uma pessoa. Então, por isso é importante, a educação é de máxima importância nesse momento, né? A educação, a leitura de muitos livros, e Valêncio Xavier nos é super valorizado agora, porque ele realmente e ele está na onda, né? As pessoas estão lendo bastante. Você estava falando que ele está na crista da onda. Eu acho isso maravilhoso. Tomara que seja lido muito, porque ali mesmo ele já faz aquela volta anacrônica dos anos 70, nas notas de rodapé, para o tempo da gripe espanhola, quer dizer, ele está mostrando, não é? A importância dessa doença que é acometida a sociedade, né? Essa doença que nós temos hoje,
que não é só a gripe, que a gripe ajudou a mostrar que é da própria sociedade, que é de um capitalismo cansado, decadente, uma estrutura em que só esses pobres, esses poucos conseguem sobreviver à custa da miséria A morte, né? milhares, das mortes. Agora, essa coisa dos talibãs é uma coisa assim que não, a gente não pode nem admitir uma coisa dessa. É inadmissível, é uma coisa terrível os Estados Unidos largarem ao bel prazer essa gente, né? Tá uma coisa assim muito trágica, muito horrível o nosso mundo de hoje, muito sombria. E isso você sente no próprio Valêncio, né? Essa ideia do cinema, por exemplo, como sombras, né? O cinema como fantasma, como voltando aos inícios do cinema. Ele volta aos inícios do cinema, é muito bonito essa ideia também de sair às ruas, não é? De não poder sair às ruas, então os cinemas fecharem, e a tristeza, a nostalgia dele que se alimentavam das imagens do cinema, né? do que o cinema podia contribuir. Era a época do Charlie Chaplin, quer dizer, que ele deveria ver esses filmes do Chaplin. Tinha uma riqueza enorme os anos 20, os anos 30, né? O cinema eram os inícios, então ele assistia quando ele era menino, então para ele o fechamento dos cinemas era uma tristeza absoluta, era uma dor, né? Ele não poder. É parecido com o que a gente hoje vive, só que o que é que hoje você percebe? Que as pessoas vão para a balada, vão clandestinamente para a balada. É bem diferente, né? De novo, é uma outra época, né? As pessoas se divertem de outras maneiras, né? Se a gente for pensar hoje, a série, né, que seria algo que seria diferente, mas que nos convida ao recolhimento, né? Ou seja, você pode ficar em casa, então seria até a favor, né, do momento. Isso, com Mas, certeza. mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário, né? O pessoal quer, mais do que nunca, o pessoal quer aglomerar, né? Exatamente. Quer dizer, quer dizer, a gente está pensando que um espaço realmente entre os intelectuais é um tempo muito produtivo. A gente vê como essa nossa conversa, várias outras conversas estão acontecendo, as pessoas estão tomando seu tempo para refletir sobre a nossa os nossos problemas, as nossas doenças, os nossos sintomas, né? O que é que nós precisamos para ver isso, para dar maior crédito à ciência, para poder não é, melhorar nossa educação, para poder alertar as pessoas das fake news, né? A gente fica fazendo das tripas coração. Eu vejo todo mundo havendo muitas conversas, muitos colóquios, muitos simpósios, muitas não é, reflexões a respeito da nossa época, o que é maravilhoso, né? Mas, por outro lado, a gente vê que as pessoas que realmente querem fugir da realidade, elas vão para as baladas, elas vão fazer o que... Mas, infelizmente, é porque também não tem outra aspiração. Essas aspirações são dadas desde pequeno, né? Da infância, que a gente diz que
A infância é o lugar da provocação, do estímulo para uma, para uma vida mais produtiva, no sentido de poder realmente contribuir para a transformação da sociedade, né? Como a gente vinha falando, né, sobre o Walter Benjamin, a questão da reprodução técnica, eu acho que hoje a gente também está tendo um grande boom na tecnologia. Há 2 anos atrás não se pensava tanta gente conectada ao mesmo tempo, Sim, né? com E de certeza. repente é possível. E você no texto, o olhar no escuro do cinema, a estética residual e os cortes em Valente Xavier e Osman Lins, você vai justamente fazer uma bela reconstrução dessa questão do cinema enquanto veneno e dom, né? Sim, E eu acho que tem tudo a ver com o que você veio falando, né? Que, que era o que o Valêncio mais gostava, essa questão do cinema, mas ele também ele conseguiu, de certa forma, no livro, mostrar que, assim, num período catastrófico, anuncia-se, né, que está tudo bem pelo cinema. Ah, abriram os cinemas. Então, sim, a mensagem é: está tudo bem, mas ele está mostrando, né? Não está bem. E sim. Por outro lado, você falou de uma coisa que eu acho que o Benjamin é, valorizou. A tecnologia, ele sempre via de um... Já o Adorno não via, por exemplo, nem o cinema o Adorno já não aprovava. Né? Mas na escola de Frankfurt, o Benjamin foi aquele que deu à tecnologia uma visão positiva, desde que fosse usada para uma boa uma boa imersão da cultura, uma melhoria da cultura, né? Que fosse usado para um enriquecimento do ser humano. Né? Na realidade, essa tecnologia, nós temos, como você diz, nós temos essa tecnologia, mas a gente não usa da maneira como ela deveria ser usada. Né? Esse que é o problema. Né? As redes mesmo virtuais são muito úteis para nós, mas não deveriam publicar fake news. Isso é em prejuízo e não em benefício. Então, é essa questão que está em jogo na tecnologia. A tecnologia não é um bem, não é um mal, não é? Mas ela pode ser usada para o mal, como nós estamos hoje no nosso nós temos que ser muito discriminativos, a gente tem que discriminar muito bem o que a gente vê e ouve na televisão, nas redes, porque a gente pode ser levado para um lado que não é verdadeiro, que não é, né? Então, as crianças hoje sofrem desse mal, por quê? Porque a, a, as telas não foram feitas para alfabetizar uma criança, por exemplo. Né? Como é que uma criança vai ser alfabetizada pela tela? É muito complicado, eu acho que pode, mas ela tem que ter um tempo para desenvolver essa habilidade de atrair uma criança para as letras, para juntar as letras para fazer uma palavra, né? Para ser uma coisa, como o Benjamin diz, essa improvisação que a criança tem, um potencial imenso, mas que pode ser cortado por uma má exposição a uma aula. Né? Uma professora pode fazer uma criança desistir para todo sempre de uma boa leitura, né? Para não ser um bom leitor depois, né? No seu futuro. Né? Então, é muito complicado isso. Né? sim, é a questão da qualidade do tempo, né? Porque a criança é um serzinho que absorve tudo, na verdade. Mas também
está sedento por informações, por atividades, por experiências. A criança é o serzinho que quer experimentar, né? Se o adulto já está anestesiado, que aceita qualquer coisa, a criança não, né? A criança, ela tem essa vontade de aprender, ela tem essa... E mesmo ela não sabendo, ela anseia, né? Ela faz com que o adulto reaja de alguma maneira, nem que seja chorando, né? Ela mostra E que não gosta. ela tem o maior potencial, ela tem maior potencial de curiosidade e de desejo para conhecer do que qualquer adulto. Isso ela tem. Então, a gente pode frustrar muito facilmente uma criança. Isso de acordo com o que o Benjamin fala quando ele fez aquelas incursões no teatro com as Galáxias, ele viu que o teatro, que ela de Brecht, que ela ensinava, né, era na base da improvisação. E como crescia e como as crianças eram criativas naquela situação, né? Porque Essa brincam, situação né? é a ideal para uma criança desenvolver a sua capacidade e a sua sede de conhecimento, que é enorme, 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 é inesgotável, né? Isso aqui é uma coisa impressionante. Então, você vê que isso está um pouco na vontade do cinema do Valêncio quando ele era menino, né? Ele tem esse olhar infantil de idealizar aquelas figuras do cinema, né? E eu acho que é essa coisa da imaginação infantil que podia realmente... eram os irmãos Griffith, né? Nena, e depois tinha um francês também, que era da mesma época, que Méliès, né? Que tem toda aquela coisa da lua, né? Isso para uma criança, isso mexe com a fantasia, né? Isso é muito estimulante, né? Eu acho que é por aí que tem que, que dá para oferecer uma coisa mais fantasiosa, mais interessante, né, para a criança. Eu acho que essa mescla da tecnologia, né, com a brincadeira do dia a dia, né, com o galho que você encontra no jardim, eu acho que é isso que a gente tem que tentar manter, né? É a curiosidade. Você não pode, né, criar uma criança longe da tecnologia totalmente, porque faz parte do universo, né? E imagina, se eu uso, ela vê o tempo todo eu usando o meu celular, o meu computador. Há momentos que o lúdico também está na tecnologia, mas não o tempo todo, né? Então, Não, e o importante é isso, né? sabe que tem um poema do Jorge de Lima, chama O Menino Impossível, que é a coisa mais linda, porque você vê ele falando dos pais que levam bonecas muito estrangeiras, luxuosíssimas, maravilhosas, e que o menino só gosta de brincar na areia, essas coisas bem naturais, que não tem nenhum pouco de luxo, nem nada que realmente agradavam os pais, mas não a criança, porque a criança tem uma coisa que as pessoas mais velhas não têm, a imaginação. A imaginação deles voa, mas voa muito alto. Então, como o Benjamin fala, você falou do galho, que pode virar qualquer coisa, os fósforos, que podem virar soldadinhos, o vermelho é de um lado e o preto do outro, os queimados. Então, eles imaginam, eles têm uma imaginação, e eu acho que isso faz parte, né, da, da, da construção do sonho que é a literatura, o sonho que é o cinema, não é? E que alimenta essa vontade de transformação, e que dá uma insatisfação importante para que não haja um cansaço
tão rápido de uma tela, né? A tela ela pode ser tediosa, né? Mas ela pode ser também muito transformativa, muito imaginativa, muito fantasiosa. Quer dizer, isso eu acho que tem que, tem que pensar nisso, né? Sim. Ana Luísa, e para a gente finalizar, eu quero perguntar para você, quando você desempacotou agora pela última vez a sua biblioteca, o que ficou mais à mão? Qual livro que você diz, esse eu tenho que pegar primeiro? Ai, mas que coisa mais difícil. Não, eu sabia que eu ia ter essa conversa com você, então eu peguei o Valêncio Xavier, tá aqui comigo, os contatos e contágios, né? O Valêncio, a tua bela, da tua introdução maravilhosa. Eu peguei esse livro do Michel Levy, sobre a Revolução e o Freio de Emergência. Eu gosto muito dele, porque ele é um benjaminiano muito, muito bom, já está mais velho e tem uma longa imersão no Benjamin, né? E o Osman Lins também, porque o Osman Lins é o meu querido, né? O meu escritor preferido, é o escritor, quer dizer, que eu venho a mais. Eu acho que quanto mais você conhece um escritor bom, mais você vai vendo que ele é uma fonte inesgotável de, de, de sonho, de ideia, de crítica, de tudo, sabe? Então, Osman Lins, agora nós lemos recentemente O Fiel e a Pedra, e que é um romance que se passa no Nordeste, e que é um romance que é assim, uma virada entre o regionalismo e uma coisa que é um pós-modernismo, né? Eu já vejo bem, hoje, conhecendo melhor, já vejo bem que esse pós-modernismo é bem visível, né? A gente já começa a ler um pouco mais, assim como o Valêncio, que é para você, né? O Valêncio tem esse aporte de um escritor que você já pode ver os seus desenvolvimentos mais sutis, né? Os seus efeitos também, né? Com certeza, com certeza. E nesse momento que a gente retoma a conversa, né? Já faz algum tempo que a gente gravou a primeira parte do vídeo, se eu não me engano foi em agosto, e naquele momento eu tinha planejado 7 vídeos para a série, e a gente está em dezembro, hoje é dia 29 de dezembro, e nesse momento eu fecho a série com 21 vídeos, 21 conversas, e é um prazer retomar essa conversa com você depois desse espaço de tempo, relembrando, né, dessa página em branco dos 500 mil mortos, e como que o tempo nos ajuda a ler essa página agora, né, ver que houve algumas providências, né, então, se a gente, em alguns meses, a gente vê que a população se vacinou, que a população tomou alguma providência, né, eu acho que a parte individual também foi importante, porque cada indivíduo também se dispôs, né, a se vacinar. Isso para a gente também é importante, né, que cada indivíduo tenha tenha o seu livre arbítrio, né? Essa consciência e se vacinar. O povo está se vacinando, está se vacinando. Eu estou achando isso uma maravilha. Estou muito contente com o povo brasileiro que está novamente acreditando na ciência, né? Isso é super importante, Nena. Nossa, deu um momento aqui que foi um pânico total, né? Porque ninguém se vacinava, o governo continuava negando que existia um problema de saúde no Brasil, e aí aquelas perdas horrorosas que deram na página em branco da Folha de São Paulo, como a gente iniciou essas conversas, a nossa conversa justamente com essa página em branco, que era a impotência da palavra, né?
o jornalismo se achando completamente sem possibilidade de falar alguma coisa, né, nessa situação, né, de 500 mil mortes. Agora tem 600 e tantas mil mortes, né? Mas as últimas 100 mil mortes não foram na velocidade que as 500 mil primeiras, né? Então, é uma questão aí de negacionismo, né? E quando a gente estava conversando sobre todas essas fake news lá na outra conversa, né? E o negacionismo, né, com relação à ciência, eu acho que voltando neste momento, né, que é tão importante de finalizar e também de pensar num futuro próximo, né? Como que a gente segue? Você trouxe à tona o filme Não Olhe para Cima, né? Que Isso. acho que a gente poderia chamar de uma tragicomédia, algo neste gênero, porque traz tantos clichês que estiveram presentes na nossa vida ultimamente, e eu achei muito interessante, né, você querer dar continuidade a esse vídeo, e para a gente fechar, porque é um filme que fecha muitos dos nossos assuntos, né? Isso mesmo. Eu acho que esse filme foi muito bem lembrado, sabe? Porque ele foi lançado há pouquíssimo tempo, mas ele deu voz a tudo que vem acontecendo no mundo ultimamente, que é um negacionismo feroz, né? É um negacionismo que a gente não que, como você mesmo classificou, tragicômico, porque é uma tragédia você negar a realidade do que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você viveu os últimos momentos se divertindo, bebendo, esquecendo e, como é que se diz, sonhando com outra realidade e vivendo outra realidade, né? Como se nada tivesse acontecendo. O mundo se acabando e você se divertindo e negando que ele está se acabando, né? Isso é em Don't Look Up, né? Eu achei esse filme excelente, achei um filme que você entra um pouco naquele divertimento, naquela coisa assim gostosa de todo mundo rindo, todo mundo contente, todo mundo sonhando, né, com uma realidade maravilhosa, né, assim totalmente totalmente fora da realidade, né? Então a questão o diretor Adam McKay não sei quem é uma coisa nova, né? Mas ele trouxe questões aí muito importantes para a nossa vida de sociedade hoje, porque essa lição, né, esse negacionismo toma conta, né? As questões virtuais, né? Das redes virtuais começaram a publicar e a desencadear em série, né? de coisas através do Trump, no governo do Trump, que veio para o Brasil, os mesmos caras que estavam lá fazendo né, a favor desses programas virtuais, eles fizeram aqui também, não é? Ajudaram, inclusive, a eleger o Bolsonaro, e continuaram nessa de rede virtual, o povo parou de ver o noticiário de mídia jornalística para se informar através das redes virtuais que publicavam esse mundo maravilhoso, né? Esse país de maravilhas, de sonhos e de coisas boas. E, justamente por isso, tivemos, no início, com a Folha de São Paulo, 500 mil mortes, e sem palavras para expressar a tragédia que foi isso, né?
agora estamos com 600 mil mortes, continuamos com essas redes virtuais, mas algumas pessoas já se deram conta, começam a se dar conta, né, de que estamos vivendo num mundo paralelo, num mundo que não é real, né, que não é absolutamente real, né? Esse filme veio a calhar para mostrar essa realidade paralela. Eu achei assim incrível. Como a gente estava já falando no cinema, na admiração do Valêncio Xavier pelo cinema e tudo isso, eu acho que tem filmes que têm o efeito completamente contrário, né? Que vem te chamar para uma realidade com uma visão crítica muito forte, né? Mas esse realmente ele tem as duas coisas, porque quando ele começa o filme e aparece a Meryl Streep como uma presidente super feliz, e o povo aplaudindo pela beleza dela, pela elegância, pelos sorrisos, pelo bom humor, né? Sempre leve e transmitindo uma coisa boa. Então, é claro que ela chama, ela atrai, né, para essa realidade de sonho, essa realidade que nega o que estava acontecendo, né? Então, o que estava acontecendo nesse filme é que o planeta estava sendo ameaçado da colisão com outro planeta. Então, o planeta Terra, como nós o conhecemos, ia se acabar. Era o fim, realmente, o fim dos tempos. E não é à toa que nós falamos nos fins dos tempos. Tem o Slavoj Žižek, tem o livro O Fim dos Tempos, e várias outras pessoas que estão... O Krenak, A Queda do Céu, né? Eu lembrei disso, porque também está mostrando uma realidade terrível, né? que os indígenas estão sofrendo hoje, né? Toda a negação de uma realidade vem com a realidade do fim dos tempos, né? O fim dos tempos. Esse fim dos tempos no filme está muito bem colocado, porque um cientista, que é o DiCaprio, né? que faz o DiCaprio, percebe, né? Aliás, a aluna dele é que percebe que ela consegue, pelas pesquisas, pelos estudos científicos, ela percebe, ela vê a possibilidade, e não só a possibilidade, mas a iminência do fim dos tempos, com a colisão de um outro planeta. E e evidentemente que isso pode ser aplicado em todos os países. Aqui no Brasil, com o desmatamento da Amazônia, quer dizer, a natureza está acabando, e com a natureza acabando, o próprio ser humano está sendo ameaçado de extinção, né? Os animais, já tem várias espécies que estão sendo extintas e tudo isso. Então, nós vivemos um momento terrível em termos de ameaças de fim de tempo mesmo, né? E então a estratégia dos governos é fugir da realidade, negar a realidade. Don't look up. Aqui é don't look to Amazônia. Não veja a Amazônia. Esqueça o desmatamento, porque o que eles dizem é que tem muita mata aí, que não, imagina se isso vai acabar, não tem problema, né? Quando a realidade dos fatos aponta para um problema muito sério, que já está quase no point of no return, quer dizer, no momento em que nós não vamos ter mais possibilidade de recuperar o oxigênio, a mata, para o planeta, né? para a sobrevivência do planeta, né? Então, eles estão negando. Até quando eles vão fazer isso, a gente não sabe, mas a realidade é que o filme faz um ótimo serviço de visão crítica desse negacionismo que toma conta do nosso planeta, e que é muito bem colocado, porque muita gente adere a essa...
o filme é tão bem feito que a parte de sonho, de paradisíaca do filme, é muito fácil de ser também, como é que fala, do pessoal entrar nela como uma coisa leve, porque realmente nós vivemos um tempo tão difícil que, se a gente ficar pensando, a gente fica deprimido, né? Então, a depressão, de fato, os psicanalistas dizem que a depressão é um mal dos tempos, né? A depressão, os sintomas de doença não são só a doença do Covid e do Omicron, que é a nova forma do vírus, né? Não são só essas, mas são também, atingem o problema, a coisa mental das pessoas. As pessoas começam a se deprimir, né? E a gente estava falando também na questão da moça do filme, que é um dos clichês, né? Hã? Um dos Diga. clichês do filme, né? Até eu estava pensando, você comentando que o filme ele é bem feito, né? E talvez a saída, quase sempre, né? A saída é pelo humor, né? E o que a gente vê nessa tragicomédia é a apresentação de vários clichês, né? Até a gente estava comentando, né, que tem o clichê da presidência, né? Essa presidente que é maravilhosa, que você destacou, que não vê perigo em nada, né? Que tudo é possível, que tem um filho que abandona o filho, né? Mas está tudo bem. Outro clichê seria o do antropólogo, que passou a vida inteira estudando e que ninguém dá ouvidos a ele e nem a sua doutoranda, né, que descobriu o cometa que vai atingir a Terra. Nessa figura dessa doutoranda, a gente lê também a mulher, né, essa mulher sem voz, que mesmo o mundo sendo ameaçado, ninguém dá ouvidos a ela, né? Isso. É Então, incrível isso, né, Helena? Que a moça é uma moça e ela é mais resistente, ela é mais forte que o orientador dela, né? Que é o cientista que é vulnerável, como você percebeu muito bem, eu acho, que ele é vulnerável, que ele é um homem mais fraco, porque ele vai se deixar conquistar pela apresentadora dos programas na televisão, que Cate Blanchett. Ela é uma mulher super exuberante, né? Para chamar, ela é a própria apresentadora, como os grandes apresentadores de programas de entrevistas, etc. Eles não querem ouvir coisa ruim, né? Já avisam logo para o cientista: ó, você não fale em coisas deprimentes, que o povo não quer saber disso. Então, você fale coisas boas, mesmo que o que você tenha descoberto, de uma maneira leve, de uma maneira que não atinja. Então, é realmente, como o Benjamin fala, anestesiante, né? É a forma anestesiante ou a forma como é que se diz? Que faz com que as pessoas não sintam dor, né? Para não afetar ninguém. O artigo da Buckmores, nesse ponto, é maravilhoso, Estética e Anestética, obra de arte de Walter Benjamin, reconsiderada, onde ela mostra, né, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, como que na nossa época, existe essa tendência anestesiante, essa tendência que faz com que a gente não sinta, que a gente não seja atingido pelas obras mais contundentes, pelas obras que realmente fazem com que você se mexa, com que você tem assim um choque, né? Um choque. Então esse comportamento anti-choque,
né, que é produzido pelas drogas e tudo isso, é um pouco esse, é um pouco não, é muito, quer dizer, a televisão já nesse momento em que a Meryl Streep no filme Don't Look Up, ela é a presidente, uma forma já, ela é quase uma apresentadora de televisão, ela assume um comportamento anestesiante, quer dizer, é o Bolsonaro falando para esse povo que é adepto dele, que só quer ouvir coisas boas, que não quer saber de notícia ruim, né? Que eles já sofreram demais, inclusive no Brasil nós hoje temos fome, temos miséria, temos uma opção de coisa que ninguém quer saber de que essa é a nossa realidade. Ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer ouvir dizer que as últimas pesquisas mostrando que nem vê, né? Se você anda pelas ruas de São Paulo, você vê as pessoas morando, muito mais pessoas sem teto, morando desempregados, o desemprego tomou conta, é muito triste a nossa realidade hoje, mas ninguém nem ousa filmar isso para mostrar na televisão, porque isso chocaria as pessoas e elas não veriam mais televisão. Então, é um pouco isso, quer dizer, um pouco não, é muito isso. Né? Eu acho que cada vez mais a tendência anestesiante do negacionismo ela está tomando conta, do nosso planeta, porque em todos os lugares isso está acontecendo, né, Nina? Sim. Então, fala. Sim, e além de toda essa tragédia, né, que a gente sabe que está acontecendo no nosso dia a dia, tem as tragédias climáticas, né, que as pessoas também negam, e olha o que está acontecendo agora, nesse momento na Bahia, né? É uma catástrofe. E o que o nosso presidente está fazendo? Em férias, Nada. recesso, pescando, planejando. Ele vem para cá, porque Santa Catarina, ele tem muitos adeptos em Santa Catarina, infelizmente, né? Mostrando a potência tecnológica de uma motocicleta, que é assim uma coisa assim muito viril, né? Mas como para esconder realmente a impotência, a fraqueza, um homem que não incapaz de governar, né? Não fez absolutamente nada, só destruiu, só desmatou, deu força para os bebês Bíblia, bala e boi. Então, são os três. Ele está fazendo da Amazônia uma coisa para bois, né? Um grande pasto, derrubando todos os. E a pior coisa que ele podia fazer é um desastre, porque ali não vai crescer pasto, um outro pasto, porque desfazendo a floresta que vive de uma planta, de uma coisa muito superficial, né? Ele destrói e vira deserto. Na realidade, ali todos os cientistas já comprovaram que aquilo tudo vai virar deserto, uma vez que as árvores não estejam mais em pé. Os índios estão agora todos muito doentes, porque eles abriram para a mineralogia, para os minérios, né? para os grileiros explorarem o minério, explorarem o ouro. Então, o mercúrio está envenenando os rios e, por consequência, os índios estão todos doentes, as crianças todas com doenças muito sérias, morrendo, já morreram bastante, muitos índios lá. Está muito triste a situação da Amazônia, da mata. Quer dizer, os índios eram os protetores da floresta em pé, né? Com a floresta desmatada, eles não podem fazer nada. Eles viviam de caça, eles viviam dos animais que a floresta, o ecossistema todo, né, produzia. E agora os animais ameaçados de morte.
e os rios também envenenados, eles não têm mais a casa deles. A casa dos índios caiu, né? Caiu, e eles estão morrendo à míngua de doença, é uma coisa muito, muito triste. Então, essa realidade horrorosa que está acontecendo, essa tragédia no nosso país, é justamente a tragédia que não é uma tragédia anunciada, que já vem há muito tempo, que não é de hoje, mas agora, realmente, ele dizendo na última reunião que teve dos países, de todos os países, lá em Londres, que foi a reunião sobre a questão climática na Terra. Ele negou, ele falou só mentira, ele só disse mentira, dizendo que estava conseguindo que parassem o desmatamento, estava conseguindo fazer uma... Ele mentiu assim, descaradamente. Quer dizer, as pessoas sabem disso, né? Então, há também nos outros países, há uma consciência de que ele está fazendo isso. Então, como consequência, eles param de dar dinheiro, porque eles apoiavam financeiramente muitas ONGs e muitos programas de colocar a Amazônia em pé novamente, né? Programas de reflorestamento e não de desmatamento. Mas ele continua com o desmatamento. Ele continua com o desmatamento. Parece incrível, o desmatamento da Amazônia está indo a todo vapor agora, e com esse discurso totalmente don't look up, né? Não olhem para a Amazônia, não olhem para a Amazônia, porque ela está muito bem, ela está muito bem. Não olhem para ela, enquanto ela está sendo destruída e daqui a pouco não vai ter mais nada, e o nosso planeta fica realmente ameaçado, como no filme, o planeta ameaçado da colisão com o cometa, né? E aqui o planeta ameaçado da secura, morrer, quer dizer, já afetou o clima, o nosso clima está muito mais quente, e está havendo mais fogos, né? Os fogos estão proliferando até sem serem... Claro que dão ajuda, né? Dão ajuda para poder cortar as árvores, né? É isso que a gente precisa realmente perceber. Até no filme, eu acho interessante que o Don't Look Up gerou um outro movimento, Look Up, né? Então, para disfarçar a proibição, porque, na realidade, a proibição gera uma vontade de transgredir, né? Então, aí a transgressão era permitida para ter dois grupos, e os dois grupos ficavam, como nós temos agora, né? Os que são bolsonaristas e os que são contra o Bolsonaro. Então, e como está parece que no planeta inteiro está assim, né? Não sei se está isso na Holanda, mas eu sei que na Alemanha, na França, na Espanha, em vários lugares tem essas duas forças que estão em colisão, não é? E que são forças que o filme mostra, né? Sim, e justamente essa polaridade tão extrema, né, que estamos vivendo, não tem ajudado em nada, né? É justamente o que esse filme acaba revelando no final, né? Isso, então, isso. Assim, o cientista... Pode ser contra, sim, está ótimo, tudo bem. Tem os a favor e os contra. Então, se você não é a favor, então se você não é negacionista, seja a favor da crítica, mas isso também não vai mudar em nada, porque não se faz nada na realidade, né? Você tem os ministros aqui, você tem os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, que de vez em quando eles
impedem o Bolsonaro de fazer uma ou outra coisa, mas é muito pouco. Eles já deveriam ter agido muito antes, como eles deixaram para o final agora, já não adianta mais, né? Ele já tem as cabeças dele nos órgãos de pesquisa, ele já tem as cabeças dele nas... Principalmente, ele agiu contra a cultura, porque a cultura é o que mais ameaça, né? Isso é uma cópia do nazismo, onde a cultura foi a primeira a ser perseguida pelo governo, né? Tinha o Goebbels, que a gente já sabe que era aquele general que não deixava. Então, ele age muito de acordo com esse guia nazista, né? Ele tem amigos nazistas na Itália, ele tem amigos fascistas aqui no Rio Grande do Sul, ele tem as ligações com o nazismo e o fascismo, que são grandes admirações que ele tem, e que ele, então, segue a cartilha, sabe? E que são justamente esses negacionistas, é o começo de um movimento, e a gente só espera que isso não seja... nas eleições do ano que vem, que as coisas se definam para o Lula, para outro presidente, porque até agora nós só vimos destruição aqui. Eu acredito que a situação tende a melhorar, né? Não é à toa que a gente já está tendo resultados positivos, né, com relação à vacinação. Acho que temos que ser um pouquinho otimistas, né, que o brasileiro ele também está tomando consciência, né, e aos poucos, né, seja pela tragédia, seja pelo tragicômico, a gente vai vendo que as pessoas são tocadas, né? E espero que 2022 seja melhor, que a gente tenha outros motivos para conversar, outras maneiras de ver o mundo também, né? Porque eu acho que quando um filme ou um livro toca as pessoas, né, a gente vê que é um efeito tão bonito, né? Somos guiadas pela arte, é o que nos move, é o que nos dá alento, né? É o que nos tira do sério também, né? Muitas vezes eu acho que por exemplo, esse filme, eu não considero um filme artístico, né? Um filme, mas é um filme que traz clichês, que faz com que qualquer pessoa que assista entenda a situação, né? Reconheça algum personagem. Eu acho que essa é uma das características boas deste filme. Lógico que é um filme que também tem sucesso porque tem atores conhecidíssimos, né? E muito bons, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Eu acho que eles fizeram um grande favor, né? De trabalharem nesse filme para que justamente a gente reconhecendo essas personagens tão chamativas, né? Que a gente desse um pouco de atenção para essa questão do negacionismo. Eu achei que veio em boa hora, e eu acho que vai ter os seus frutos, com certeza. Um outro livro que saiu há pouco tempo, que eu não sei se você já leu, é o Torto Arado. O Torto Arado. É um livro lindo, e já tem a palavra como uma questão mais literária, né? Eu acho que o Torto Arado ele tem já a palavra como um valor mais de longa duração, né? Porque você vai lendo esses livros quando a palavra tem um valor mais literário, ele tem mais duração. Então você vai vendo coisas, camadas, né? Provavelmente camadas
pela duração pode ser, não é, mais durável, e pode ser lida de várias maneiras, é multifacetada, né? Multifacetada. Esse livro é um livro interessante. Chamar Vieira Júnior, né? Isso, é uma maravilha esse homem, é uma maravilha. Ele teve logo um prêmio em Portugal, depois ele foi reconhecido no Brasil, teve um jabuti para ele, mas ele ganhou em Portugal primeiro, antes do Brasil, sabe? Então, é um escritor que promete, vamos esperar que ele escreva outros livros, né? Sim. E é da categoria do Valêncio, da categoria do Osman Lins, né? Um cara com uma mão de escritor mesmo, sabe? Então, é interessante isso, porque ele traz também muitas questões atuais, né, que a gente pode ler criticamente. Então, eu acho que é por aí mesmo, Nena. Eu acho que a gente tinha que atualizar um pouquinho essas questões que você trouxe, de perguntas da questão que começou com a questão da página em branco na Folha de São Paulo, das 500 mil mortes, agora já estamos em 600 mil e tantas mortes, caminhando para 700 mil, mas eu acho que, mesmo assim, nós estamos agora já mais conscientes, um pouco mais conscientes do problema, né? Se não é o que a gente quer, está caminhando para uma coisa melhor, né? Eu acho, sim. Eu tenho esperança sempre, né? A gente não pode perder a esperança, mas também a gente não vai fugir da realidade, né? Sim, não, eis a questão, né? Eu acho que temos que cada dia mais estarmos conscientes da realidade, né? A Terra está pedindo, né? Então, a nossa casa, né? Eu acho que essa pandemia, o que nos mostrou é que é importante olhar para a nossa casa, é importante olhar para o nosso planeta, né? Eu acho que é isso, né? Os índios, por exemplo, eu falei que o Krenak escreveu A Queda do Céu, não é. É o Schopenhauer, Davi Schopenhauer, que escreveu A Queda do Céu, é um livro lindíssimo, e a gente entende muito das lendas dos índios, sabe? A gente se enriquece com uma cultura que valoriza a natureza, a casa deles, a nossa casa, que é a nossa casa. Eles são grandes protetores, grandes guardiões, né? Então, acho que é interessante a gente estar consciente dessas outras culturas, né? O outro cultural é muito importante. Sim, que somos nós, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que o outro somos nós mesmos, né? Isso. É por aí. Ai, Ana, uma alegria finalizar essa série com você. Deixo meu eterno agradecimento e gostaria muito, o mais rápido possível, a gente poder dar continuidade às nossas conversas, quem sabe pessoalmente. Eu que agradeço, Nena, e parabenizo você por todas essas conversas que foram contribuições muito, muito boas e muito ricas para nossa visão crítica do nosso mundo, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre atualizado, e eu acho que as conversas tiveram esse papel, foram muito gostosas, sim, foi uma coisa muito à vontade, e eu acho que por isso que foram mais fáceis de chegar a um público maior, né? Foram mais acessíveis, né? Então, eu agradeço e parabenizo você, e a gente faz outras conversas depois. Tá bom? Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tudo de bom. Ai, foi um prazer, foi uma alegria, é sempre uma alegria, né, poder, né, ter esses encontros e reencontros, e eu quero deixar meu agradecimento e convidá-la, né, para outros momentos, outras conversas, e deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram também dessa homenagem, né, ao Valêncio, e foi lindo e um momento, né, que a gente pôde pelo menos fazer um pouco da nossa parte, né, falar sobre literatura, mas também refletir sobre o momento presente, né? Sim, sobre literatura, sobre cinema, né? Sobre
essas ideias tão interessantes, tão ricas, né? A contribuição enorme que o Valêncio Xavier nos fez com esse livro. E a gente nem falou na ortografia, mas isso fica para outras vezes, né, Nina? Eu tenho muito prazer também em estar com você sempre, e foi uma honra poder participar dessa última conversa. Muito obrigada e um grande abraço e até breve. Um grande abraço para você também. Um beijo.